O Ramayana, ele tem 24 mil versos, ou 48 mil linhas, né? Cada verso de 2 linhas. Então ele é inverso. Né? As histórias, os escritos antigos eram poemas. A Ilíada do Homero, não é isso? Sim, os mais famosos que tem por aí. Também. Lusíadas também. Sim, mas o Lusíadas é um pouquinho mais novo. Sim, mas ainda é inverso. Ainda é inverso, é verdade. Estou dizendo, até lá então a Ilíada de Homero, a Odisseia, né? Eles são poemas gigantescos. Né? E hoje em dia a gente tem a história de Rama em texto, em prosa. Aí eu quero aproveitar para começar para recomendar que vocês acessem lá o canal Satya Sai Brasil. Tem uma playlist com 18 vídeos. O vídeo é só uma imagem, é um audiolivro, né? Em que os devotos, a Carlinha, né? A Carla Miller, lá que hoje mora na Alemanha, ela gravou em português. Apesar de ela morar na Alemanha, ela gravou em português. Ela gravou o Rama Katha. Katha é história, e Rama Katha Rasa Vahini, quer dizer, o fluir da doçura da história de Rama. Essa frase, né, seria uma tradução. Que é uma coleção, é o Ramayana, a história de Rama, contada por Satya Sai Baba. Então ela gravou o primeiro livro, em 18 capítulos. Né? Então está lá em audiolivro, se você quiser liga e fica escutando a história de Rama. Então não precisa ouvir o que eu vou dizer aqui. Mas já que eu vou tentar resumir, então vamos lá. Vamos recordar, vamos tentar colocar um encaixe histórico ou pré-histórico na existência de Rama. Rama foi um dos avatares de Vishnu. Vishnu é o aspecto preservador de Deus. Esses avatares eles têm uma história muito interessante na mitologia hindu, se a gente pode dizer assim, né? que eles percorrem os estágios da criação. Olha só que interessante. Muito antes de se falar em evolução das espécies, do Darwin e tudo mais, os Puranas, né, as histórias mitológicas da Índia, contavam os Dasavataras, os 10 avatares. Né? Então o primeiro avatar foi Matsya, peixe. O segundo foi um réptil, a tartaruga, Kurma. O terceiro foi um mamífero, um javali, Varaha, acho que é isso. Javali, como eu falei, né? Então teve um peixe, um réptil e um mamífero. Olha só que interessante. Né? Depois veio um homem, meio leão, que é o Narasimha, como se fosse uma transição. Né? Ele era meio bicho e meio gente. Depois veio um anãozinho, o Vamana. Né? Depois veio um homem como se fosse um troglodita, um neandertal, que era o Parashurama. E o primeiro homem, né, moderno, assim mesmo, com características físicas muito diferentes das nossas, segundo o próprio Satya Sai Baba, o primeiro homem foi Rama. Né? E daí depois vem Krishna, alguns falam em Buda, e tem o Kalki, que muitos consideram ser Satya Sai Baba. Né? Outros falam em Krishna e Balarama, Balarama é irmão de Krishna. Mas isso aí, deixa eles discutirem lá. Eu queria me fixar em Rama. Então Rama é como se fosse assim, o primeiro humano, o humano primordial, o humano perfeito. Né? Ainda assim, segundo Satya Sai Baba, eles eram gigantes. Eles eram pessoas, seres humanoides, vamos dizer assim, mas muito mais altos que a gente, 3 metros, 4 metros, enfim. Né? E existem outras histórias, especulações e arqueologia e coisas do gênero, que dizem que existiu sim uma era glacial que, quando se foi, afogou todas essas espécies. Aí histórias e outras epopeias aí mitológicas de outros povos mencionam as mesmas coisas, enfim. Mas deixa isso tudo para especulação. Se algum dia virar história, se algum dia virar realidade, a gente vai saber. Por enquanto, uns acreditam, outros não. Mas o fato é que esse homem divino, ele existiu em algum momento da pré-história, né? E ele teve um papel importante.
ele foi o ápice de uma dinastia chamada Dinastia Solar, né? De vários reis, vários governos da Índia antiga. E ele foi um avatar, quer dizer, uma descida direta de Deus à forma humana para um propósito específico. Os rishis, os sábios védicos, né, que receberam os Vedas e praticavam os ritos védicos, eles estavam sendo atacados por uma horda de demônios, né? Naquele tempo, era uma outra era, uma outra yuga, como eles dizem, o mal, né, ele estava concentrado e personificado. Vivia numa ilha ao sul da Índia chamada Lanka, hoje está até hoje lá, Sri Lanka, né? Nessa ilha viviam os Rakshasas, uma raça demoníaca, poderosa, que perturbava e atacava os sábios védicos. Um sábio, Vishwamitra, que vem a ser inclusive aquele que nos deu o Gayatri, né, que a Berta cantou, ele ora a Deus e pede socorro. E Vishnu aparece para ele e diz assim: eu vou encarnar e vou resolver esse problema. Porque havia um chefe dos demônios, o Ravana, que ele era muito poderoso e ele tinha uma espécie de bênção, de proteção. Ele não podia ser morto nem por animal. Eles sempre têm essas coisas, né? Eles tinham uma série de... Ele era imortal. Ninguém conseguia matar ele, né? Então o próprio Deus disse assim: não, eu vou lá e vou resolver esse negócio. Tá. Ele nasce. De que forma ele nasce? Ele nasce num reino chamado, numa cidade, né? Cidade-estado, chamada Ayodhya, né? Que o nome quer dizer assim, um lugar de felicidade perene, né? Um lugar em que todos são sempre felizes. A gente já vai ver que isso vai mudar. Mas ele nasce ali. Havia um rei, o Dasharata, né? O nome do rei é interessante. O nome do rei quer dizer 10 apegos. Ele era o homem mais enrolado que existia na face da terra. Mas ele era totalmente dedicado aos seus súditos. Mas ele tinha um mau karma nesse sentido, né? Tinha uma maldição. Ele não conseguia ter filhos. Então a dinastia solar ia acabar com ele. Quando ele morresse, acabava. Não tinha herdeiros. E ele se casou 3 vezes, né? Tentando engravidar as suas rainhas. Ele tinha 3 esposas, né? Um dia, o próprio Vishwamitra, os sábios da corte, se reuniram e disseram: olha, você deve fazer um ritual, um yagna, né? Um ritual védico para obter filhos, para ganhar o direito de ter filhos. Aí ele faz esse ritual poderoso, enfim, e uma deidade, Agni, né? O deus do fogo, ele surge das chamas e dá a ele um pote com um pudim, um mingau, um creme, né? E diz assim: distribua pelas suas 3 rainhas. Dê para as 3 rainhas porções iguais e vão nascer 3 filhos. Beleza. Aí ele fez assim, pegou 3 potinhos, dividiu e entregou para as 3 rainhas. A rainha mais velha daria à luz o primogênito, a rainha mais nova teria um filho e a rainha do meio teria um filho, né? Essa rainha do meio, ela era muito tranquila, distraída, e deixou o potinho dela numa varanda, né, para não sujar e tal, e foi lá pentear os cabelos. Aí veio uma águia e tchuf, levou o pote embora. Ela ficou desesperada, como é que ela ia fazer, o rei ia enfim, puni-la e tal. Aí eles falaram: não. As outras 2 se reuniram e falaram: vamos fazer o seguinte, a gente dá um pouquinho do nosso pote para você. Então você vai ter, a gente arranja outro pote igual e coloca um pouquinho do meu, um pouquinho da outra, e nós 3 tomamos, iam tomar aquele elixir ali na presença do rei, no momento certo, bonitinho, né? E você também vai engravidar, né? Bom, o pote que foi embora, segundo Baba conta, ele foi cair na mão de uma macaca, né? de uma Vanara, né? Como eles chamavam, era uma raça humano, macaco humano, que existia naquela época. E daquele pote que ela comeu, o conteúdo, nasceu o Hanuman. Mas o Hanuman só vai aparecer na história lá na frente. As 3 rainhas, então, tiveram 3 filhos, não, tiveram 4. A rainha do meio deu à luz gêmeos, né? Só que eram gêmeos, um gêmeo do pote de Rama, né? Que era da rainha mais velha, né? E o outro era igualzinho ao
ao gênio dele, mas dá a outra rainha. E ela não tinha, os filhos nunca ficavam com ela. O irmão de Rama, né, Lakshmana, era apegado a Rama e vivia só com Rama, e o outro irmão, Bharata, era o filho mais novo, de Kaikeyi, que era a rainha mais nova, e tinha um irmão Shatrughna, que viviam os dois juntos. Então eram duas duplinhas, uma para lá, outra para cá. Né? O nome Rama quer dizer aquele que encanta. Né? Então todos que olham para ele se apaixonam. Né? Ele tem uma beleza, como é que eu posso dizer? Não é sedutora, é cativante, ele te prende. Né? Você olha para ele e se apaixona imediatamente. Acho que é por isso que todo ano aqui, o pessoal que nunca vem aparece no dia de Rama para cantar. Né? Porque todo mundo gosta dele, todo mundo é apaixonado pelo Sri Rama. Né? Bom, esse era o nascimento miraculoso deles. Né? Eles vivem uma vida feliz. Quando Rama e Lakshmana, todos eles nasceram ao mesmo tempo, né? Praticamente a mesma idade. Então, quando Rama e Lakshmana chegam à adolescência, o Vishwamitra, aquele sábio lá que tinha pedido socorro, vem à corte e requisita os dois. O Dasharata, como eu falei, era um rei muito apegado, não queria largar o filho. Ele disse, não, meu filho, que isso? Ele é muito novo. Não, mas ele tem que vir comigo. Aí Vishwamitra leva os dois irmãos para a floresta, ensina artes marciais para eles, invocação de mantras para dar poder às arcos e flechas, e eles começam a matar demônios por ali, para acabar com a raça dos demônios, e começam a enfurecer o Ravana. Né? Fazia parte do plano divino, né? Incomodar bastante o Ravana para que o Ravana um dia se voltasse contra eles e aí então provocasse uma guerra. E é isso que ocorre. Né? Só que antes disso, Rama, ele é exilado, ele ia ser coroado rei, né? Ele conhece a sua futura esposa Sita, num outro reino, os dois se apaixonam e voltam para a cidade de Ayodhya para se casar. Né? Ele ia se casar e ia ser coroado. E aí, a rainha mais nova, Kaikeyi, ela cobra do rei um favor. Ela era mais nova, mais bonita, né? Ela tinha sido a última esposa dada ao rei na última tentativa normal dele tentar ter filho. Então o rei, pai da Kaikeyi, falou, não, eu dou minha filha em casamento com a condição de que o filho dela se torne o próximo regente. E o Dasharata disse, claro, tranquilo, por que não? Aí ela comprou, falar, você me prometeu, agora tem que cumprir. E ele ficou arrasado, porque, assim como todo mundo no reino, todos amavam Rama, a própria rainha. Né? Só que ela foi influenciada e tal, resolveu cobrar a promessa. E fala o seguinte, olha, eu não posso fazer isso, meu filho, Rama, você ama ele também, ele vai ser o melhor rei, não pode, Bharata, que é o irmãozinho, né? O filho da Kaikeyi, não vai concordar com isso, não sei o que, não, eu quero e tal. Aí ele chama Rama, explica a situação, Rama fala assim, não tem problema, pai, para cumprir a sua promessa, eu aceito não ser coroado. E aí ela introduziu um adendo, mas ele também tem, para não perturbar, tem que ser exilado, por 14 anos na floresta. Aí ele, tá bem, eu vou. A Sita, diz assim, aí a Sita, a esposa, resolve acompanhá-lo, ele insiste, mas ele cede, ela vai, e o Lakshmana, que era a sombra dele, falou, não, eu vou também. Aí vão os três para a floresta, vão os três para o mato, o rei, coitadinho, morre de desgosto, e o Bharata vira um regente, assim, bem a contragosto. Né? E ele fica no reino. E aí acontece uma coisa muito interessante. Há alguns anos atrás, eu tive a paciência de fazer isso, e projetar e tal, eu peguei todas as peregrinações de Rama, e ele deu a volta, ele saiu da região onde hoje é o pé do Himalaia, por ali, um pouquinho mais para cá, é melhor, não é bem ali não, é na região do Punjab, que é uma região linda da Índia, lá no centro, central. Né? Ali ficava Ayodhya. Existe até hoje, né? A ruína do que seria Ayodhya. Né? Ele saiu dali e ele percorreu todas as florestas da Índia até o sul da Índia. Nisso, ele foi dando o darshan, né? A bênção da presença, a todos os núcleos de sábios védicos que ele encontrou pelo caminho. Todas aquelas pessoas viviam suas vidas inteiras ali, de penitências e meditação e austeridades, etc., numa esperança de um dia ter a visão do divino.
ele foi concedendo a visão um por um. Né? Visitou todo mundo, tem a história da Sabari, né? Sabari, né? que era uma dessas devotas, né? e ele encontra com ela. Acho que ela é a última que ele encontra. Né? Aí ele se estabelece numa floresta onde eles acabam encontrando demônios, né? e lutam com esses demônios. O Ravana fica sabendo que tem aquele cara ali, ele vai lá olhar, quando ele vê Sita, ele se apaixona por Sita e rapta a esposa de Rama. Esse é o motivo da guerra. Então eles invadem Lanka, tem algumas uns remanescentes materiais dessa luta até hoje. Um desses é a ponte. O Rama, junto com o exército de macacos, o Hanuman e tal, construiu uma ponte entre o continente e a ilha de Lanka para poder atravessar o exército. Então hoje, no fundo do mar, você encontra um pontilhadinho de rochas no fundo, né, unindo a ilha ao continente. Algum dia aquilo ali foi terra firme. Né? Então, isso aconteceu, né? E, por fim, Rama mata o Ravana, e eu não vou entrar em mais detalhes, e volta, né? Volta para o reino, e reina durante muitos anos. Para completar uma anedota, né? Eu falei do Hanuman. O Hanuman, ele era assim, um super-herói. Né? Ele voava, ele ficava pequeno, ele ficava enorme, ele carregava montanhas, ele fazia acontecer. Né? Mas ele sempre se apresentava como servo de Rama. Assim, ele exibia poderes sobrenaturais ou superpoderes de uma forma muito mais até ostensiva. Né? Ele era assim, pujante, se é que a gente pode usar esse adjetivo antigo. Né? Mas ele sempre dizia, eu faço isso em nome de Rama. Né? É Rama que me leva a fazer tudo que eu faço. E ele era aquele, segundo o Baba, né? Ele era aquele restinho do pote, né? do pudim divino que gerou mais um super ser. Ele se junta aos irmãos e a Sita e volta para o reino. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Os irmãos começam, os Bharata e Sakrunha não tinham contato com Rama. Lakshmana era a sombra de Rama. E Sita era a esposa que tinha sido raptada, tinha sofrido e agora queria ficar junto do marido. Mas o Hanuman não largava a Rama. E aí a turma, olha, a gente tem que dar um jeito de tirar esse cara daqui. Ele não era família, ele não está incomodando, olha, um macaco, um cara assim e tal. Não dá, né? Nós temos que se livrar desse cara. Tá bem. Aí começaram a pensar, o que a gente vai fazer? Já sei. Vamos com... E Rama tá quietinho, ouvindo aquela tramóia toda. Os irmãos se juntaram com Sita e disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar a ele joias, né? Vamos dar presentes, agradecer os serviços que ele prestou à nossa família, à corte, e mandar ele embora para o reino dele lá. Ele ele é um general lá na terra dele, o que ele está fazendo aqui? Né? Então, o rei Vale lá deve estar com saudade dele lá. Vamos embora. Aí a Sita, eles deram joias, aí o Hanuman pegava um diamante, jogava fora. Igual um macaco mesmo. Esse troço chato. Que isso aqui? Aí Sita pegou e deu um colar de pérolas que ela tinha lá no tempo do casamento. Esse colar aqui é preciosíssimo. Aí arrebentou o colar, aí quebrou pérola, botava no ouvido. Até que não sobrou mais colar e Sita, chocada, mas por que você fez isso? Essa joia não vale nada. Mas como não vale nada? São pérolas raríssimas que meu pai juntou, etc. Pois é, mas nenhuma delas tem o nome de Rama. Eu quebrei para ver se tinha o nome de Rama lá dentro, não escutei nada, não tem o nome de Rama. Ela falou assim, você está de gozação, isso é uma humilhação, você está dizendo para a gente que uma pedra tem... Não, mas tudo ressoa com o nome de Deus, tudo ressoa com o nome de Rama. Mentira, é verdade, quer ver? Aí ele tira um pelo da barba e coloca no ouvido de Sita e ela escuta Rama, 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 Rama. Então tudo tem o nome de Rama. É uma piada? Talvez. Né? É uma historinha que está lá no Ramayana. Né? Eu lembrei e contei aqui para vocês para encerrar. Mas o que significa isso? Né? Significa que toda a criação está embebida no Criador. Né? O Criador envolve tudo,
e também está dentro de tudo, cada átomo, cada molécula, cada célula, tudo tem o quantum de Deus dentro de si. Então, é isso que significa essa alegoria, né? E aí o Rama olhou aqui e falou, tá bem, Hanuman, você precisa ficar, então, tá, você tem o nome de Rama em você, então eu te aceito. Mas aí os irmãos falaram, mas todo mundo aqui tem uma função. Qual é a função dele? Ele não tem função aqui no nosso... Eu faço isso, outro faz aquilo, tudo do exército, Sita faz isso e tal, né? E Hanuman não faz nada. Aí, vamos dar umas tarefas para ele, a gente se livra dele, né? Vamos dar umas tarefas para ele, mas não sobra nada para ele fazer, aí volta a discussão, ele tem que ir embora, não tem nada para fazer. Aí Hanuman falou, não, eu tenho uma tarefa que ninguém se candidatou a fazê-la e eu vou fazê-la. Havia uma superstição na época que toda vez que alguém bocejava, um espírito mau podia entrar. Então você tinha que tampar a boca, né? Daí vem a tradição, né? E o Rama, distraído, podia esquecer. A minha função, disse o Hanuman, é ficar olhando para o rosto dele o tempo todo, porque a gente nunca sabe quando vai vir um bocejo, não é isso? Bocejo. A gente nunca sabe quando alguém vai abrir a boca. E eu tenho que estalar os dedos rapidinho para ele lembrar e colocar a mão na boca. Assim o Hanuman podia ficar sempre contemplando o Rama, que era a paixão da vida dele, porque ninguém nunca saberia quando viria um bocejo. Então, ele tinha que estar de olho para poder chegar lá e... assim, são contos que falam da devoção extrema, da entrega, né? Da pessoa embevecida em olhar para o seu Senhor. Tá? Então, essas são as histórias de Rama. Tem outras histórias mais dramáticas e sofridas e tragédias, mas eu vou contar só as engraçadinhas. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ela não tenha gravado. Cadê? Ai, meu Deus. Se vocês quiserem ouvir essas coisas todas de novo, estão lá no canal da Elohim. Tá bem? E é isso. Obrigado por ouvir e que a gente possa sentir um pouco dessa doçura, né? As músicas são... As em hindi, sânscrito, enfim, são saibajas, né, conhecidas e tal, que falam desse amor também, mas pelas canções em português vocês vão ver que a turma daqui sempre foi muito apaixonada por Sri Rama, por isso compôs essas coisas lindas. Sai.